Ah, a treta. O que seria do mundo maromba se não fossem as tretas? É impressionante como a cada momento surge uma mini treta ao longo do ano no mundo maromba. Algumas são legais, como essa que eu vou trazer hoje, que trazem debate. Outras são só para perder tempo mesmo e tretar à toa. Mas algumas tretas trazem debate, e é isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Mas antes eu quero contextualizar. Que treta foi essa? Do que você está falando, Lucas? Bom, me mandaram, eu também não estava sabendo que estava havendo essa discussão na internet, mas me mandaram dois indivíduos que estavam meio que debatendo um com o outro. Era um grupo maior de um lado, né, defendendo a tese ali, e tinha um outro cara confrontando a tese desses. E eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque não é essa a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é trazer o debate. Mas vamos lá, vamos para o contexto. O que aconteceu? Um grupo já vem ao longo do tempo aqui trazendo na internet o seu ponto de vista. E aí eles defendem, assim como eu concordo, que o baixo volume e menor frequência na semana de treinamento para naturais é o melhor. Mas mais na frente eu vou entrar em detalhes sobre tudo isso. E aí veio esse outro cara e colocou o ponto de vista dele dizendo que não existe nada disso, que não importa essas coisas para natural ou para harmonizado. Beleza, mas aí a treta continuou, porque aí o outro grupo rebateu falando que a maioria dos atletas naturais, os campeões naturais, a maioria treina de 3 a no máximo 5 vezes na semana, e a maioria também com volume reduzido. Aí o outro indivíduo rebateu novamente, falando, então já que é para dar carteirada de campeões, tem um campeão aqui que ganhou treinando 6 vezes na semana e fazendo alto volume. Pronto, essa foi a história. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, procura aí que vocês vão achar essa mini treta, né? Dado esse contexto, vamos lá, vamos dar meu ponto de vista sobre tudo isso. Bom, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu defendo sim que natural tem melhores resultados com menor volume. Que a grande maioria dos naturais não vão conseguir fazer uma alta performance com um alto volume. Ele vai ter que escolher. Se ele quiser fazer uma alta performance, trabalhando em alta intensidade, tensão mecânica, ele não vai conseguir fazer muitas séries, muito volume. Pode até conseguir, mas aí muito desse volume vai ser em submáxima, não vai ser séries realmente de trabalho eficiente mesmo, válida. E vocês que acompanham o canal também sabem que eu mesmo já fiz os dois estilos de treino, alto volume, baixo volume. E onde tive meus melhores resultados foi em baixo volume. Inclusive teve uma outra polêmica no meu vídeo que eu postei, que daquela vez que eu coloquei alto volume e baixo volume, e os resultados, muita gente falou assim, mas tá a mesma coisa, você não mudou nada. Porra, mas se você, mesmo que não tivesse mudado nada, mas mudou, eu garanto pra vocês que mudou. Eu vivi na pele isso. Às vezes as pessoas querem saber mais do que a própria pessoa, por causa que viu um vídeo ali. Eu vi o meu shape com não era alto volume e baixo volume, treino com intensidade e tensão mecânica. E meu shape melhorou. Mas vamos supor que não tivesse melhorado, fosse os mesmos resultados. Não é melhor você fazer menos para ter o mesmo resultado? Quando eu falo fazer menos, é menos volume, tá? Não que você não trabalhe com mais, até treine mais até, porque com muito mais intensidade e tensão mecânica e sempre buscando progressão de carga ao longo do tempo. Então, o trabalho é árduo. Quando eu falo fazer menos, é fazer menos volume. Você ficar menos vezes na semana na academia e por um tempo mais reduzido, com menos séries, menos volume de treino. Então, mesmo que fosse o mesmo resultado, a gente sempre quer ter o máximo de resultados possível fazendo o mínimo possível. Por que fazer o mínimo possível é melhor? Porque você não estressa o seu físico. Quanto mais tempo você passa treinando na academia, você tem que lembrar que você está causando estresse no seu corpo. E estresse demais não é bom. A gente tem que sempre tentar otimizar nossos resultados fazendo o mínimo, para que você não se estresse o seu corpo demais para ter o mesmo resultado. Não me entenda mal. Não é trabalhar menos, fazer menos esforço. Pelo contrário, você vai estar trabalhando em uma alta intensidade. As pessoas às vezes confundem, mandam nos comentários aqui também. Isso é treino de preguiçoso. Não é. É você treinar com inteligência, porque você tem que pensar na musculação como um longo prazo. E como eu disse, você estressar o seu corpo demais não é bom. Então se você consegue os mesmos resultados, vamos falar que são os mesmos resultados, fazendo um volume menor, para que você se estressar o seu corpo ao limite, levando ele a um estresse muito grande, para ter os mesmos benefícios? E ainda você pode trazer malefícios com isso, porque você pode trazer uma lesão. Foi o que aconteceu comigo. Eu, quando treinava em alto volume, eu me lesionei. Então, meu corpo estava totalmente estressado. Então, a ideia é você otimizar ao máximo o seu treinamento e estressando o mínimo possível. Ainda mais você natural, você não vai querer estar com o seu físico o tempo todo cansado e estressado, porque você depende
de tudo estar rodando bonitinho para você ter evolução. Então você fica patinando. Tanto é que quantas pessoas você vê na academia que treina alto volume aí há anos e não sai do lugar. Então o natural ele tem que otimizar as coisas, fazer o melhor treino possível, se desgastando o mínimo possível, para que tipo ele sempre volte para a próxima sessão, extraindo o máximo dele novamente e nunca esteja cansado e longe de lesões. Porque a gente quer longevidade. Eu estou chegando perto da casa dos 40, eu estou chegando nos 40 anos no ano que vem. Se eu tivesse pensado mais em longevidade, eu não teria algumas limitações que eu tenho hoje em movimentos. Então eu tô aqui não é para jogar regra em cima de vocês, eu tô aqui para ajudar vocês. Porque eu tive experiência com isso. Eu quero ajudar para que vocês não errem o que eu errei e acertem onde eu acertei. Tá, mas vamos voltar para o contexto da história. O outro indivíduo lá, que rebateu falando que o cara conseguiu fazer treino 6 vezes na semana, com alto volume, e ele foi campeão natural, ele não tá errado também. Eu nunca disse aqui que você não pode treinar 6 vezes na semana, que você não pode fazer mais de 16, 20 séries, 30 séries, sei lá. Nunca falei isso. Eu sempre digo o seguinte, você tem que analisar o seu físico, a sua resposta, a sua rotina, a fase que você está, porque o volume de treino vai mudar conforme tudo isso. Por exemplo, eu trabalho de 6 a 12 séries por grupo muscular na semana. Por que eu dou uma faixa? Porque quando eu estou em cutting, eu fico mais perto das 6 séries por grupo muscular. Não exatamente 6, às vezes pode ser 8, pode ser 9, mas eu fico mais perto de 6. Quando eu estou em bulk ou manutenção, que eu estou conseguindo comer melhor, eu consigo treinar mais, eu fico perto das 12. Mas eu descobri que esse é o range máximo. Se eu começo a aumentar de 12 para cima, toda vez que eu tentei passar de 13, 14, 16 séries, eu comecei a ficar tudo quebrado. E, consequentemente, meu treino não fluía mais, ou seja, eu não tinha progressão, porque a chave é essa, progredir o seu treino ao longo do tempo. Tensão mecânica. É isso. Se você consegue fazer isso treinando 40 séries por grupo muscular na semana, ótimo. Fazendo 7 vezes na semana, ótimo. Mas você tem que sempre ficar de olho nesse marcador. Recuperação, você está se recuperando bem? Para, consequentemente, ter uma progressão, você conseguir progredir no seu treino, em qualquer forma que seja, série, a repetição melhor, fazer o movimento melhor, carga. Está tendo progressão? Está trabalhando com alta intensidade de tensão mecânica? Se sim, e você está conseguindo fazer mais de 20 séries, 30 séries, beleza, continua. Porque você está se recuperando de tudo isso. O seu corpo, ele é capaz de se recuperar de tudo isso. Que é o ponto que eu falo do outro rapaz. Quando ele cita aquele cara realmente, ele consegue se recuperar muito fácil. Ele tem uma boa recuperação, então ele consegue. Sem falar também que algumas das séries daquele indivíduo que ele cita no vídeo, que ele foi campeão, algumas das séries não são séries vamos dizer, válidas. Algumas daquelas séries é só para acumular volume mesmo. Ele treina assim pesado, mas não são todas as séries pesadas. Então essa é a diferença. Se você contabilizar só as séries pesadas mesmo dele, vai reduzir esse volume dele aí. Mesmo assim, ainda é um volume alto. E ele treina 6 vezes na semana. Mas como eu disse, ele consegue se recuperar disso e evoluir. E a gente não pode esquecer também de genética. Tem pessoas que têm genética avançada, muito melhor do que a sua, muito melhor do que a minha. E a gente tem que aceitar. E essas pessoas, mesmo fazendo errado, elas vão ter muitos resultados. Mas a gente não pode contar que a gente tenha a melhor genética. Pelo contrário, a gente tem que entender que a nossa genética não é tão boa, não é tão favorável. Então a gente tem que otimizar as coisas. Então para isso você tem que jogar a seu favor. Se você é um cara que você não consegue se recuperar muito, você vive espancado, é hora de você baixar seu volume. Isso não tem jeito, não tem pra onde correr. Agora, tem pessoas que conseguem performar com mais séries. Eu tenho até colegas meus que são naturais e que conseguem fazer mais séries do que eu, por exemplo. De séries pesadas. Mas eu não posso me espelhar nesses caras. São caras que têm recuperação diferente. Como eu disse, tem pessoas que têm genética melhor, que às vezes mesmo fazendo errado, vai ter resultados. Mesmo fazendo, às vezes, séries em submáxima lá, de qualquer jeito, vai ter resultado. E também tem outro ponto. Você fazer alto volume, se você tirar a sua intensidade um pouco, você fazer mais volume, pode se equiparar a pessoas com menor volume, trabalhando com alta intensidade. Mas como eu disse, você tem que dobrar o seu trabalho. Para mim, eu não acho interessante. E é muito difícil de você mensurar se você está realmente próximo ali do que você precisa. Quando você trabalha com volume reduzido, você acerta melhor as suas coisas. Você não dá espaço para erros. Então, o que eu sempre tento passar aqui no canal para vocês é para vocês pensar, entender os princípios, entenda os mecanismos e os princípios do treinamento. E aí, dentro desses princípios e mecanismos, sabendo como funciona isso, você vai saber adequar o melhor para você. Porque não existe número mágico. Às vezes pergunta assim, quantas séries para peito eu faço? Não tem. Se alguém te falar assim, é 16 séries, esse cara está mentindo para você. Ele não sabe, não tem como saber. Você tem que entender os princípios, o que você precisa gerar no seu treino. Baseado nisso,
e fazendo testes, encontrando a sua faixa ali de séries, a sua faixa de vezes na semana que você vai treinar, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 5, se vai ser 6. Eu me sinto bem treinando de 3 a no máximo 5 vezes na semana. A maior parte do tempo eu fico em 4 vezes na semana, mas tem períodos que eu treino 5 vezes na semana, quando eu quero dividir um pouquinho mais, meu volume não aumenta, só divido um pouco mais, e às vezes até 3 vezes na semana, quando eu estou num nível muito baixo de calorias, eu treino até 3 vezes na semana só, quem acompanha o canal sabe. Então eu fico entre 3 a 5 vezes na semana de frequência de treinamento. A minha séries fica de 6 a 12, então eu tenho já testei muito, encontrei essa faixa de frequência e faixa de volume de treino para mim, de séries. Caramba, deu uma bugada agora. Então, o principal é, entenda os princípios, o mecanismo do treinamento. O que você precisa para ter evolução? Tensão mecânica, progressão de carga ao longo do tempo e, principalmente, se recuperar de tudo isso para que você consiga ter essas duas coisas. Porque sem recuperação você não consegue ter isso. Então, esse é o mecanismo. Dentro disso, você vai ajeitando para você. É por isso que eu sempre falo, começa do mínimo. Você só vai descobrir o quanto você consegue suportar de volume respeitando essas 3 coisas, recuperação, progressão ao longo do tempo e trabalhando com tensão mecânica e intensidade, você só vai saber descobrir fazendo, treinando e testando. Vai subindo. Você começa lá com, no mínimo, 8 séries por grupo muscular na semana. Vai para 10, 11, 12, 15, 16, 20, até onde você suportar, desde que você respeite esses princípios. Mesma coisa para frequência. Começa com a frequência ali de 3, 4 vezes na semana. Vai vendo. Você vai aumentando o volume, você tenta diluir um pouco mais. Fazer 5. Ah, fiquei muito espancado. Comecei a sentir mal, dá a impressão que eu não estou me recuperando. Volta. Muita gente fala assim nos comentários, eu faço o ABCDE porque eu me sinto recuperado. Recuperado por quê? Porque você está treinando um músculo por dia, metade desse treino está sendo ruim, porque não tem como você treinar 5 exercícios seguidos do mesmo músculo e esse músculo não cair performance. Vai cair performance. Então você vai estar recuperado como? Sem falar que essa história de eu treino um músculo um dia, no outro dia eu estou treinando outro. Você está descansando o seu músculo. Mas o sistema nervoso central? Então você tem que pensar em recuperação como um todo. Seu músculo recuperado, seu sistema como um todo recuperado para assim você performar o máximo possível. É isso que você precisa entender. Eu estou indo para a academia e estou performando o meu máximo que eu posso, então é sinal que as coisas estão indo bem. Não estou performando bem, aí você vai ter que fazer algum ajuste, reduzir alguma coisa e assim por diante. Então não existe um volume ideal, não existe um volume mágico. É tanta, que nem eu vi muita gente falando, canais grandes aí, é 16 séries para grupo grande, 12 para pequeno. Isso não existe um número mágico. Pare de correr atrás de número mágico, entenda os princípios do treinamento e vai ajeitando para você encontrar a sua faixa ali, que também vai oscilar um pouco, mas você vai ter uma faixa. Você trabalha ali, que é onde você suporta legal e consegue sempre estar treinando melhor. Que essa é a ideia da musculação, é você estar cada vez melhor. Todos os esportes é isso, você treina para melhorar, você treina para quebrar marcas. Então, se você tem que treinar para daqui a um ano você está treinando melhor do que você estava treinando no passado. Se você está conseguindo fazer isso aí, é sinal de que tudo o resto está tudo certo. Não se preocupa com o resto. Eu estou fazendo quantas séries por grupo muscular. Isso não importa. O importante é você estar evoluindo no seu treino ao longo do tempo. Beleza, galera? Essa é a minha parte, essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, qual é a opinião de vocês. Esse é o meu ponto de vista de tudo que eu entendo de musculação, de tudo que eu estudei, de tudo que eu já pratiquei, da minha experiência, já chegando na casa dos 40 anos, de tudo que eu errei e acertei. É isso que eu entendo dessa parte de volume de musculação. Se isso já ajudou vocês, deixa o like. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.